Boa tarde, gente, ou bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para qualquer horário que você assista, em qualquer época. Não é um vídeo que tem uma determinância de prazo de validade, tá? Esse vídeo serve para qualquer momento em que você esteja vivendo. Então, se você chegou até esse vídeo e você sente que precisa escutar algum recado sobre alguma coisa, alguma área da sua vida, ou simplesmente escutar um recado sem que você defina uma área na sua vida, esse vídeo é para você nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou o Lennon Ferreira, eu tenho um perfil no Instagram chamado @lennon.tarô, com T no final, mesmo nome no TikTok, então se você não me conhece de lá, vai lá, dá uma olhada nas minhas redes sociais, também tem muita coisa legal por lá. Para o TikTok são para as pessoas que procuram mais curso e para o Instagram, pessoas que querem aconselhamento na vida ou alguma reflexão, tá? E hoje a gente vai fazer esse vídeo para falar com você que está precisando de um recado, está precisando de uma orientação, não necessariamente uma área específica ou algo muito específico, tá? Mas aqui a gente vai falar com você nesse momento. Tenho 3 elementos diante de mim. Você vai escolher um desses elementos e o jogo desse elemento vai ser orientado para o momento em que você está vivendo, tá? Primeiro elemento que a gente tem é esse manequineco, tá? Esse gatinho, que tem um guizinho aqui, bem fofinho, tá? É o primeiro elemento que a gente vai ter no jogo. O segundo elemento é esse coral, tá? Um pedaço de coral de mar. E o terceiro elemento é essa pedrinha simples branca aqui, tá? Então, se concentra aí nesses elementos, dá uma pensada em qual deles ressoa com você, porque é o elemento que vai decidir qual jogo que você vai ter, tá? Então, vamos iniciar. Não gosto de vídeos muito longos e com muita enrolação. Vou fazer um jogo curto, preciso, direto, tá? Para que vocês não fiquem aí tendo que ficar pulando o vídeo para poder assistir. Mas, primeiro, vamos falar sobre quem escolheu o gatinho, tá? Quem escolheu o manequineco, né? Esse jogo que eu vou falar agora é para você, tá? Primeiro, o que a gente pode dizer é que esse é definitivamente um jogo sobre medo relacionado a relacionamentos, tá? Relacionamentos no sentido de aliança. Você está com muito medo de que você tenha escolhido pessoas que não estão na mesma vibração que você. Você tem muito medo de ter escolhido pessoas que talvez não são confiáveis ou que não ressoam com a sua visão de vida, né? Então você tem uma necessidade muito grande de estar dentro de uma aliança, de estar dentro de um relacionamento. Toma cuidado que essa carta aqui, ela remete muito ao signo de Libra. O signo de Libra é a queda do Sol, né? É um signo onde o Sol se desfaz, a luz do Sol se perde, né? O signo de Vênus, onde o amor rege, e onde o amor rege, o Sol perde força, ou seja, a individualidade precisa perder força para que você possa se perder um pouco no mundo do outro. Mas isso pode ser perigoso, tá? Então, não deixa a sua individualidade ser perdida, tá? Independente de você querer muito entrar num relacionamento, estar com uma pessoa, não deixe com que essa individualidade seja perdida. Você precisa se lembrar de ser quem você é. Por mais que você queira estar dentro de uma aliança, dentro de uma relação, você não pode perder a sua individualidade, porque isso vai fazer com que você gere diversos problemas para o seu relacionamento. Com que você jogue um peso dentro dessa relação que às vezes ela não precisava ter e às vezes você sabota uma coisa que estaria sendo boa até então. O seu maior desafio é justamente o peso que você está colocando nisso, tá? A pressão, a ansiedade, a angústia, né? O medo disso acabar, a vontade de concretizar isso. O que é concretizar isso? Né? Pensa sobre isso. O peso que você está colocando, de fato, não é a concretização disso. O peso que você está colocando só dá mais trabalho para lidar com essa relação. Então, aqui é importante você ir de uma maneira mais branda, de você não colocar tanto peso, de você ser mais leve, tá? Eu sei o quanto você se esforça para fazer esse relacionamento dar certo, mas eu não sei se você precisa se esforçar tanto para isso, porque, ao que tudo indica, existe sim uma aliança central, tá? Mas talvez você devesse parar de olhar para essa aliança central e começar a olhar para as coisas que estão em volta de você. Amizades, trabalho, carreira, outras áreas, que não fosse isso aqui. Porque o que está acontecendo é que você está colocando muita pressão nisso. E quanto mais pressão você coloca nisso, mais o seu medo iminente vem à tona. Mais próximo fica esse encerramento. Mais próximo fica esse rompimento de aliança. Então, evita colocar essa pressão, porque senão você vai diretamente para onde você está tentando fugir, que é justamente
fugir do término. Então, nesse momento agora, para você fugir do término, você precisa justamente aliviar a pressão e olhar para outras áreas da sua vida que você não está olhando. Você está colocando a energia toda nessa relação, né? E se esquecendo justamente de algum tipo de aliança. Vale ressaltar, gente, que esse conselho aqui é um conselho geral, então se você sentir que isso não está ressoando com você, talvez não seja exatamente para você, deixa aí para quem está fazendo sentido, ou então você tenta encaixar, que às vezes não é um relacionamento afetivo, pode ser uma outra aliança na sua vida que você está colocando um peso muito grande em cima, enfim, isso você pode tentar reformular de forma que ressoe com você, mas se você sentir que não ressoou e está tudo bem. Mas, voltando ao centro da questão, o que tem de bom sobre essa aliança é que ela é cheia de reciprocidade, ela é cheia de carinho, ela é cheia de amor, ela é cheia de afeto, né? Ela é cheia de conexão entre as duas partes e você talvez perceba isso, mas talvez você não aceite isso porque a forma do outro demonstrar afeto, demonstrar amor e demonstrar reciprocidade é diferente da forma como você faz. Então você acha que a pessoa tem que dar para você da mesma forma como você dá para você, como você dá para o outro, tá? E não é assim que vai ser, tá? Então esse é o ponto negativo, tá? O que vem no negativo são os fatores da vida, o imprevisível, né? A vida é um ciclo, as coisas correm, e você talvez esteja com muito medo das coisas não continuarem como elas estão, e por isso se sabotando. Por isso que você está buscando tanto essa certeza dessa aliança, porque colocando tanta pressão nisso para ter uma garantia de que nada vai tirar de você o que está ali. Quando na verdade você deveria só passar por cada uma das estações. Não adianta nada eu estar no inverno querendo muito que o verão seja eterno, porque o verão não vai ser eterno, tá? E talvez o negócio seja passar por cada uma das estações. Quando a gente está lidando com relações, tem a primavera, que é aquela coisa linda, depois tem o verão, que é aquela coisa quente, depois tem o outono, que é uma esfriada, e depois tem o inverno, que é a frieza. E você precisa aprender a atravessar isso, por mais difícil que seja. Pessoas como eu detestam atravessar a frieza, mas às vezes é necessário, porque essas fases existem. E talvez o processo não seja buscar uma garantia a todo custo, mas ter resiliência a todo custo. Independente de quais fatores chegarem ao seu redor, você vai ser resiliente, sem necessariamente levar isso para o outro. Às vezes a gente pensa assim, não, o outro tem que ser compreensivo, o outro tem que entender, mas a gente também tem que entender que às vezes o outro está com outra cabeça, está vivendo outras coisas e não tem que lidar com tudo que a gente sente. Às vezes a gente tem que lidar com tudo que a gente sente. De vez em quando é bom levar uma conversa para o parceiro, falar, olha, estou passando por isso, estou sentindo aquilo, mas na maioria das vezes é você com você mesma, gata. Você precisa começar a se entender, você precisa começar a se vestir e se acolher no momento em que você também precisa de firmeza, tá? Então, eu acho que o maior conselho aqui é aceitar que tem algo bom, mas que as coisas não são constantes, elas oscilam. Existem momentos de muita conexão, existem momentos um pouco mais frios e tá tudo bem. Isso não significa que acabou ou que algo mudou, né? Essa ansiedade que a gente lida muito e a gente tem que tratar. Um conselho para você sobre tudo isso é foca no amor, confia no amor. Esse conselho aqui que eu tô levando tanto para mim. Engraçado. O Sete de Copas. O Sete de Copas ele fala sobre aquela fantasia, aquele encanto. Confia no seu encanto, confia na sua fantasia, confia no que você sonha para você, confia que você é merecedor daquilo que você sonha, que você espera atingir na sua vida, porque isso também está no seu caminho, isso também está no seu destino, tá? Então confia no amor um pouco. Para mim, o Sete de Copas, na vertente que eu sigo, é uma carta muito associada a Vênus, tá? E principalmente nas águas, ele vai trazer à tona esse amor que não é incandescente como em Paus, não é fogo, não é paixão ardente. Aquele é água, ele é sentimento, ele é tranquilo, horas flui, horas fica parado, né? Horas congela, mas tá ali. A água mesmo congelada, ela ainda é água, tá? Então mesmo que seu parceiro às vezes se mostre frio, ele ainda tá ali, ele ainda te ama, tá? Então, esse é um conselho que não fala tanto sobre o seu relacionamento, mas fala mais sobre como você tem que lidar com ele para não colocar tudo a perder. Se você precisar, assiste isso mais de uma vez, tá bom? Agora, encerrando esse tópico, a gente vai para o grupo de número 2, o grupo que escolheu o coral. Se você escolheu esse coral, agora a gente vai falar sobre a sua tiragem. Como que tá aqui o seu jogo e o que o tarot tem para te dizer. O seu assunto também é emocional, mas não é afetivo. O seu assunto fala sobre uma necessidade sua interna de preencher algo que te falta. Uma carência, uma sensação de abandono, uma falta de preenchimento, de autopreenchimento, que você geralmente tenta preencher com a presença de outras pessoas, com festejos, com celebrações, com festas, com muita gente, porque dá a sensação de que estar com muita gente, ou festejando muito, ou celebrando muito,
tira um pouco desse vazio existencial, tá? Mas esse vazio existencial é algo que está na base de tudo. É você sentir uma carência, uma necessidade. A necessidade nem sempre ela é um problema. Às vezes a necessidade é uma coisa que é natural na raça humana. E nem sempre a gente se livra dessa ausência, porque é ela que faz com que a gente busque outras coisas, tá? E o seu grande desafio, né, talvez no seu caso, seja autopreenchimento. É se preencher de você mesmo, ou mesmo, né, independente de quem esteja assistindo o vídeo. Talvez aqui o conselho seja que você precisa de mais contato com você mesmo. Você precisa de mais autopreenchimento, você precisa estar mais em contato com o que é gostoso para você. Primeiramente, prestando atenção no seu conforto, no seu bem-estar, no que é prazeroso para você. Muitas das vezes a gente vai procurar fazer coisas que são prazerosas para os outros, principalmente quando você está nesse cenário de carência, eu preciso muito das outras pessoas, eu vou fazer o que os outros querem e não o que eu quero. Então talvez nesse momento agora seja um momento para você se preencher de você mesmo. O que você gosta, para onde você gosta de ir, o que te dá vontade de fazer, né? Faça coisas por você como você faria pelos outros. Vá lá fazer a sua comida favorita. Vá lá tomar a sua bebida favorita. Vai sair para o lugar que você mais gosta de sair. Se você gosta de ir para um teatro, vai para o teatro. Se você gosta de ir para o museu, vai para o museu. Ai, meus amigos não gostam disso. Tudo bem, vai você. Tá? Faça para você o que você precisa para se preencher de você nesse momento. Tá? Então, essa é uma necessidade que preencheria muito essa sua carência, esse vazio inicial seu, né? Estar em contato com você. E eu sei que isso também vem com um pouco de medo, né? Se eu for fazer tudo para mim, eu estou me entregando para a solidão, eu estou me entregando para estar sozinha, eu vou ficar ainda mais longe das outras pessoas, né? Talvez seja um medo que possa ocorrer na sua cabeça. Mas, sim, nesse momento talvez seja o que você precisa. Você precisa de mais momento só com você, você precisa de mais solidão, você precisa de mais contato com você mesmo. O que te ajuda nesse momento é justamente as coisas que são seguras, as coisas que são sólidas, que são estáveis na sua vida, tá? Então, o seu conforto, o seu bem-estar, tomar conta do que você precisa financeiramente, estabilidade material e financeira, né? Se preocupar um pouco mais com a sua estrutura material e financeira, porque às vezes o que está faltando é a sensação de que alguém vai me assegurar, né? E se você se assegura, se você se estabelece, né? Essa sensação muda, essa sensação se torna de que eu sou autossuficiente, né? Então talvez agora seja uma das coisas que pode te ajudar correr atrás da sua independência financeira, da sua autossuficiência material e da sua estabilidade, tá? Então talvez o que você precise colocar na frente de todos os seus carros é estabilidade financeira. Talvez não seja ir para festas ou suprir isso com amizades ou tirar a atenção desse vazio existencial com outras pessoas, mas justamente o contrário, se bastar financeiramente e materialmente. O que te atrapalha nesse momento agora é a sua pressa e impulsividade em resolver essa ânsia, né, de algo que precisa ser preenchido. É como se você quisesse a todo custo não sentir esse sentimento e o seu primeiro impulso é correr atrás de outras coisas que possam abafar esse sentimento. A sua impaciência com esse vazio. É muito ruim sentir o vazio, gente, a gente sabe, todo mundo aqui já sentiu, sente, ou vai continuar sentindo, ou vai sentir em outros momentos, mesmo que ele passe uma hora ou outra, mas talvez seja sentir, talvez seja encarar, né? Talvez seja olhar para esse vazio e pensar, ele existe, ele está aqui, e eu preciso lidar com ele. Não é procurar subterfúgios imediatos e apressados para fugir desse vazio. Estou sentindo vazio, vou na casa de fulana, estou sentindo vazio, vou para a praia, estou sentindo vazio, vou pro bar, estou sentindo vazio, vou beber. Não. Estou sentindo vazio, deixa eu ficar com ele aqui um pouquinho. Deixa eu ver como é que ele se manifesta no meu corpo, deixa eu tentar entender isso. Talvez seja justamente o que você precisa para ter conexão com ele e poder entender alguma coisa sobre isso. Eu não estou dizendo que vai curar rápido, eu não estou dizendo que vai deixar de existir, mas talvez você vá aprender a lidar com ele. Talvez você vai olhar para ele e falar assim, cara, ele está aqui, mas está tudo bem. Hoje eu sei lidar com ele, tá? Não que eu saiba, mas um dia você vai saber, um dia você vai aprender a lidar com o seu vazio, talvez a ponto dele nem te incomodar mais, tá? Talvez ele um dia até se torne o seu amigo. E o conselho para você com relação a esse vazio mais uma vez, botar a tua cabeça nos seus objetivos profissionais. Atenção, foco, objetivo. O que você quer construir? O que você está perseguindo? Qual é o seu novo objetivo? Qual é o seu novo propósito, né?
Qual o seu novo direcionamento? Ah, Lennon, eu não tenho nenhum novo propósito, eu não tenho nenhum novo direcionamento. Então, talvez seja a hora de você correr atrás de um. Porque colocar a sua cabeça em um ponto fixo agora vai fazer com que você não fique tonto, com que você não se perca. Nesse momento agora é o momento para você colocar a sua atenção, observar aquilo que você precisa e seguir, se direcionar e ir em direção daquilo que você realmente precisa nesse momento, tá? E esse objetivo tem que ser uma coisa sólida, palpável. Pode ser um objetivo profissional, algo que você quer construir, algo que você quer conquistar na sua vida, né? Um novo curso, uma nova profissão, um novo emprego, ou um projeto que você tenha de alguma coisa que você quer concretizar, uma casa que você quer comprar, enfim, algo que seja palpável no mundo fixo e real para que você possa botar o seu pé no chão e viver bem nesse mundo real, tá? Então, essa foi a mensagem para você que escolheu o número 2, o coral, tá? E agora eu vou dar o recado do terceiro grupo, que foi o grupo que escolheu a pedrinha, tá? Essa pedrinha branca, bem simples, bem humilde em relação aos outros, tá? Vamos falar um pouquinho do grupo que tirou a pedrinha. E o assunto também é emocional, tá? Hoje tivemos 3 jogos de assuntos emocionais, ou seja, todo mundo que está aqui ouvindo está precisando passar por isso, o que para mim é óbvio, porque a gente está entrando numa temporada de Escorpião, né? Quer dizer, a gente está entrando não, a gente já está nela, né? Nessa temporada de Escorpião, muita coisa passou por Escorpião, esteve em Escorpião, está em Escorpião, Marte em Escorpião domiciliado, né? E geralmente as pessoas acham que o domicílio é uma coisa sempre boa, né? Mas Marte é o deus da guerra e ele se sente confortável justamente na guerra. Então esse momento é um momento de muito revirar das nossas águas fixas, né? Como o Escorpião fala pra gente. Aquela água que estava parada lá no fundo e a gente precisa revirar esse lodo para ver o que tem ali embaixo. Então esse período geralmente não é confortável, eu acredito que é por isso que todo mundo está passando por esse excesso de água, tá? O seu desafio aqui nesse momento, né, o seu momento, na verdade, é um momento em que você percebe a completude das experiências de vida emocionais. O sentido da vida. O sentido da vida não são só as coisas boas, porque se você parar para pensar, tudo que você aprendeu na sua vida foi aprendido também pelas coisas ruins. Aquilo de ruim que aconteceu com você te trouxe uma lição. E a gente tem 2 opções quando isso acontece. A gente se prende na dor ou a gente se prende no aprendizado. Isso não significa que o aprendizado vai fazer com que a dor pare de doer, mas significa que pelo menos eu tiro uma lição daquilo. É um aspecto mais otimista do que só olhar para a dor pela dor. Por que a vida fez isso comigo? Por que a vida me causou essa dor? Por que eu tive que passar por isso? Você passou por isso porque você passou por isso. E o que você aprendeu com isso é mais importante sobre por que você passou por isso. E as coisas acontecem com as pessoas. Simples assim, tá? Coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Então, nesse momento agora, eu te faço uma pergunta. E as coisas boas? Você também está agradecendo por elas? Você também se questiona por que você passou por essas coisas boas? Ou as coisas boas você só fala, tá, passou, e as ruins você se apega, né? É importante você pensar sobre isso também nesse momento. O que eu tenho de bom, de experiência boa? O que eu tenho de vivência boa? E o que as vivências ruins que eu tenho também me ensinaram, né? Como elas me transformaram? Quem eu sou hoje, apesar dessas questões? Ou melhor, com essas questões, né? Porque elas provavelmente te ensinaram algumas lições e esse é o momento em que você precisa parar para pensar no que foi aprendido com essas lições, o que foi conquistado com essas lições, tá? Então, essa carta fala sobre uma plenitude de conexão com tudo que você vivenciou, das coisas mais gostosas às coisas mais complicadas, todas elas são bênçãos que você viveu para preencher a sua alma, para preencher quem você é. E essa carta também nos lembra que é uma força que é derramada de cima para baixo. Ou seja, tudo que você viveu foi orquestrado pelo divino e você não tem por que brigar contra isso, a não ser aceitar isso, porque se o divino colocou isso na sua vida, é porque era isso que fazia parte de quem você é, e era isso que você precisava viver, e era isso que você precisava aprender, e é isso que você é hoje. Tentar entender também que descentralizar dessa polaridade de foi bom ou foi ruim, te ajuda a entender que o divino não é sádico por fazer você sofrer uma coisa negativa, né? O divino, na verdade, distribui coisas boas e ruins na vida de todo mundo, tá? Não há ninguém que vai ficar livre de sofrimentos. Os seus foram esses. Assim como as suas alegrias foram essas. Outras pessoas não têm as alegrias que você teve. Você não tem o sofrimento que outras pessoas tiveram. Então, seja grato pelos sofrimentos que você recebeu, porque poderia ser pior, né? Então, tenta mudar a sua perspectiva, tá? Sobre isso. O seu desafio nesse momento agora é colocar a cabeça no lugar de uma forma mais racional, tentar entender de uma maneira mais fria e racional e calculista o porquê
dessas experiências impactarem em quem você é hoje. Justamente que sabedoria, que aprendizado vem isso, né? Acabou que eu falei antes da carta que saiu, mas enfim, complementa o resultado aqui, né? Porque esses sentimentos, eles trazem conhecimento, sabedoria sobre si, e para isso você precisa de uma análise racional, colocar sua cabeça no lugar e ver isso aqui me ensina uma lição. Que lição é essa? Né? Que sabedoria é essa que isso chega para mim? Né? Então, nesse momento agora, coloca sua cabeça no lugar, né? É um momento muito de pedir ajuda à sua cabeça, né? Os católicos ou cristãos, de um modo geral, chamam de anjo da guarda, no candomblé chama-se ori, né? Em diversas religiões chamam de diversas formas, os árabes chamam de gênios, os gregos chamam de daimons, mas, num geral, é o nosso ori, é a nossa cabeça. Esse é o momento de você pedir ajuda para sua cabeça, de você se conectar com a sua cabeça, se conectar com o seu ori, pedir para que ela te dê firmeza, para que ela te dê compreensão, para que ela te coloque no caminho certo, para que você nunca se perca das suas experiências e que você possa continuar sendo íntegro com você mesmo e tirando sabedoria de tudo que chega para você, tá? Então, esse é um momento muito importante de conexão com a sua própria cabeça. Mais uma vez, a sua cabeça a seu favor, né? Então, a sua racionalidade, a sua inteligência, a capacidade de enxergar as coisas de um modo mais racional é sentir, mas não se jogar no sentimento. É sentir, passar pelo sentimento e depois olhar de uma forma analítica. Olha como eu me senti nessa circunstância. Quando que eu já agi assim dessa forma, né? Como que eu já me coloquei nessa situação outras vezes? Como que eu já passei por isso outras vezes, né? Como que eu passei por isso agora? Então, dessa forma mais racional e analítica, com relação a tudo que você tem vivenciado, para que você possa atravessar isso de uma maneira mais leve, tá? E também aprendendo mais com o que chega até você. No negativo, a gente tem o mundo, tá? Então, aqui é literal, aqui é o mundo contra você. É a sua cabeça ao seu favor e o mundo contra você. Talvez, nesse momento, você deva dar uma afastada um pouco das coisas do mundo. De repente, socializar um pouco menos, de repente, sair menos, de repente, vivenciar menos a vida lá fora, tá? De repente, agora é a hora de você ficar mais quietinho. De repente, é a hora de você se olhar mais. De repente, é a hora de você conversar mais com você mesmo. De repente, é o momento de você se afastar de tudo aquilo que está lá fora, de tudo que está no mundo, né? E procurar o seu mundo interno, procurar, mais introspecção, um olhar mais interno, né? Talvez o mundo não vá ajudar a sua cabeça agora, talvez os assuntos políticos vão atrapalhar o seu bem-estar, de repente as conversas com os outros, ao invés de te ajudar, vão te confundir mais. Às vezes os conselhos das redes sociais vão ser barulhentos demais para sua cabeça. Então talvez agora não é a hora de escutar o que o outro tem a dizer, agora é a hora de você escutar o que a sua cabeça tem a te dizer. É você escutar o que a sua racionalidade é capaz de compreender, e não o que o outro tem para te orientar, e não o que as pessoas de fora têm para te orientar. Agora é você com você mesmo. Você já vivenciou a sua própria experiência. Ninguém mais vivenciou a sua experiência da forma como você vivenciou. Mesmo uma outra pessoa que viveu coisas parecidas não viveu da mesma forma. Então não adianta o conselho do outro. Não adianta o conselho do guru do Instagram, não adianta o conselho de ninguém. Disse a pessoa te dando um conselho, né? Mas não adianta o conselho de ninguém. Agora é a sua cabeça que vai guiar você. É a sua cabeça que vai fazer com que você chegue a um olhar e compreensão de tudo isso que você passou e talvez ainda esteja passando, mas que está quase acabando, tá? Um conselho para você é realmente se distanciar. Nesse momento agora você vai ter que sacrificar um pouco o externo para olhar para o interno, né? Você vai ter que dar uma distanciada mesmo. Você vai ter que afastar um pouco da vida e tá dentro de você. Talvez essa sensação de sacrificar seja meio chata para você, tá? De você sentir que, porra, eu tô abrindo mão de uma coisa, de repente eu tô tão acostumado a essas válvulas de escape, né? E eu tenho que abrir mão dessas válvulas de escape para poder olhar para dentro de mim, olhar para o que eu tenho que aprender agora, talvez seja mais difícil, tá? Então isso é um ponto interessante aí que o jogo mostra, tá bom? É isso. Esse é o jogo que você escolheu. Bom, gente, eu agradeço a todos os que assistiram esse vídeo até o final, tá? Peço para que vocês curtam, para que vocês toquem o sininho aí, tá? Que vocês compartilhem o meu vídeo com as pessoas que você acha que precisa escutar algum recado desses daqui, né? E voltem sempre e me procurem nas redes sociais, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.